Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o seno, cosseno e a tangente na nossa circunferência trigonométrica, ok? Vamos retomar o que nós trabalhamos em sala de aula. O que nós trabalhamos em sala de aula? Nós vimos que o nosso ciclo trigonométrico era um ciclo de raio unitário, lembra disso? Então, raio 1. Aí nós vimos que o eixo vertical era o eixo dos senos. Lembra do bonequinho que eu brinquei com vocês? Sem soma, tá de pezinho. O eixo horizontal era o eixo dos cossenos. E o eixo paralelo, que tangencia a nossa circunferência, justamente, né, no pontinho 0 grau, 360 graus, paralelo ao eixo dos senos, vai ser a nossa tangente. Ok? Beleza. Aí em seguida nós trabalhamos o seguinte, com o valor, né? Como que a gente calculava o valor do seno de um determinado ângulo. Aí nós vimos, primeiro, isso aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, lembram disso? Dividimos em 4 quadrantes, terceiro quadrante e quarto quadrante. Aí eu mostrei para vocês o seguinte, um determinado ângulo x do primeiro quadrante, tá aqui. O valor do seno desse ângulo x seria justamente, é cateto oposto sobre hipotenusa. Então seria esse pedacinho aqui, que equivale justamente a esse pedacinho aqui, sobre o eixo dos senos. Se você perceber, esse senozinho aqui, ele tem a mesma medida se o arco fosse esse ângulo aqui, Concordam? Aí você fala assim, professora, como assim? Pensa o seguinte, se esse ângulo, por exemplo, fosse de 30 graus, ok? Você concorda que se esse ângulo fosse de 30 graus, para chegar no 180, faltariam justamente 150 graus? Então significa que o seno, por exemplo, de 150 graus, teria a mesma medida do seno de 30 graus. Olha aqui, é o mesmo tamanho. Seria a nossa mesma imagenzinha. Beleza? É verdade. Se eu agora pegar um ângulo um pouquinho maior, que está no terceiro quadrante, né? Então que passou de 180 graus. Repara, esse pedacinho aqui passou justamente os 30. Aí eu te pergunto então, dos 180 mais 30, você teria quanto? Professora, 210. Aí eu mostrei para vocês que toda vez que você fosse, então, trabalhar, deixa eu só botar a cor aqui, toda vez que você fosse trabalhar com os arcos, a partir do segundo, terceiro e quarto quadrante, a gente brincou. Quando for no segundo quadrante, é quanto falta para 180. Quando for no terceiro quadrante, é quanto passou de 180. E no quarto quadrante, é quanto falta para chegar em 360. Então, nesse caso, eu tinha 30 graus. Quanto faltaria para chegar em 360? Professora, 330. Só que agora, cuidado. O de 210 e de 330 estão para baixo. Então, é no sentido negativo. Então, se o seno de 30 vale 1/2, o seno de 150 também vale 1/2. Porém, o seno de 210 e o seno de 330, por estarem no terceiro e no quarto quadrante, valerão menos meio. Ok? Aí nós trabalhamos com essa mesma ideia também no cosseno. Só que no cosseno, o que a gente percebia, gente? O cosseno desse arcozinho X, aqui era o eixo vertical, então era o eixo dos senos. O cosseno era representado aonde? Aqui. O eixo dos cossenos. Então a gente percebeu que no primeiro e no quarto quadrante, o cosseno sempre era o que, pessoal? Positivo. Em compensação, no segundo e no terceiro quadrante, ele sempre era o que mesmo? Negativo. Aí lembra do famoso setaco? Lembra? 12, 13 e 14. Então, repara, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto. E a tangente, professora? Como é que a gente representa a tangente? A gente quase não usou a tangente, representando a tangente na circunferência. Bora lá, pessoal. Esse mesmo arcozinho X, eu sei que esse pedacinho aqui, é o raio 1, ok? Só que a tangente é justamente essa imagenzinha que eu estou pintando de preto, com o prolongamento do meu raio até tocar nessa reta que é paralela ao eixo seno.
esse é o tamanho da minha tangente. Ah, professora, que interessante. À medida que a gente vai aumentando, então, o arco, ele vai aumentando o valor da tangente. Isso aonde? No primeiro quadrante. Perfeito. Ok? Só que olha o que eu queria que você reparasse. Vai aumentando, vai aumentando. Olha aqui em cima, pessoal. Aqui em cima é 90 graus. Você concorda que quando chegar aqui, eu vou ter a reta tangente paralela à reta dos senos? Eita, é mesmo. Então, vão se encontrar? Vai ter algum ponto coincidente? Não. Ou seja, no 90 e no 270 graus, pessoal, você não tem a tangente definida. Então, você não tem um valor para a tangente. Ok? Repara agora no segundo quadrante. Se eu pegar um arcozinho qualquer aqui do segundo quadrante, olha onde vai bater a minha tangente. Ah, professora, vai ficar lá embaixo agora. Isso, então vai ficar no sentido que negativo. Tudo bem? Se eu pegar agora no meu terceiro quadrante, leva lá para cima. Opa, no terceiro quadrante, positivo. Repara lá, gente, onde que é positivo mesmo? Setaco no primeiro e no terceiro. Adivinha o que vai acontecer aqui no quarto quadrante? Se eu prolongar, negativo. Ok? E os ângulos, professora? Igualzinho, pessoal. Isso aqui, 180 menos x. Aqui, 180 mais x. Aqui, 360 menos x. Ok? Você vai estar pegando os mesmos valores. Tranquilo? Repara, fiz aqui de novo para a gente estudar agora melhorzinho o comportamento disso aqui. Comportamento do seno, do cosseno e da tangente. Professor, como assim comportamento? Eu quero que você me diga, que você observe de novo, onde ela é positiva, negativa e o crescimento e decrescimento. Porque já a gente vai utilizar, quando for estudar a função seno, a função cosseno, a função tangente, quando nós formos desenhar o gráfico. Então eu queria que você observasse onde ela cresce e onde ela decresce. Repara só, no nosso primeiro quadrantezinho aqui, ó, o seno, galera, olha lá, o seno desse arco está aqui. Se eu aumentar o arco, você concorda que o seno também aumenta? Ah, professor, e você concorda que no primeiro quadrante ele é positivo? Beleza. Então, no primeiro quadrante ele é positivo e eu cresço. À medida que eu vou aumentando o arco, eu vou crescendo o valor do seno ali. Tudo bem? Então, tem um comportamento de crescimento. Compensação quando você chega no segundo quadrante. No segundo quadrante, olha só, aqui tem um arco. À medida que eu vou aumentando o meu arco, você concorda que o seno vai diminuindo? Oh, é verdade, pessoal. Então, o seno vai diminuindo. Mas nesse quadrante, o seno ainda está para cima ou para baixo? Para cima. Então, ele ainda é o quê? Positivo. Quando eu chego no terceiro quadrante, gente, à medida que... Olha lá, o meu seno está aqui. À medida que eu vou aumentando aqui, ó, o valor do meu ângulozinho, beleza, está crescendo. Só que, em compensação, está no sentido negativo, está para baixo. Então, aqui o seno é negativo. Se eu pegar no quarto quadrante, olha o que acontece. Pega um arco aqui. Se eu aumentar, olha o valor do seno. Vai diminuindo. Então, o seno vai diminuindo. E o seno, nesse caso, é o quê? Negativo. Então, repara o comportamento, né? No primeiro quadrante, ele cresce e é positivo. No segundo, decresce e é positivo. No terceiro, ele cresce e é negativo. E no quarto, ele decresce e é negativo. Ok? Então, no exemplo que a gente fez anterior, naquele slide, seria como se fosse assim, ó, o seno de 30, o seno de 150, o seno de 210 e o último, o seno de 330. Onde esse aqui era negativo, esse aqui era negativo, esse aqui era positivo, esse aqui era positivo. Então, é como se fosse mais meio, menos meio, menos meio. Tudo bem? Olha para o cosseno agora. Vamos reparar o cosseno. Olha lá, o cosseno está aqui. Então, o valorzinho de x está aqui. À medida que eu aumento o valorzinho do meu ângulo x, o que está acontecendo com o cosseno, gente? Ele está diminuindo. Então, no primeiro quadrante é positivo, só que ele está decrescendo. No segundo quadrante, olha lá, pega um arco aqui, eu tenho a imagenzinha dele bem aqui. Se eu aumentar, ó, eu vou ter uma imagem maior. Então, sentido de crescimento. Só que, para o lado esquerdo, ele é negativo. Olha para o terceiro quadrante agora, pessoal. Terceiro quadrante.
Está aqui o meu cosseno. Se eu puxar para o quarto quadrante, o que vai acontecer? O cosseno vai diminuir. E o sinal é o quê? Negativo. Se eu for para o quarto quadrante, ó, aqui vai estar o cosseno. À medida que eu aumento, ó, o meu cosseno também aumenta. Então, crescimento. Só que agora ele é positivo. Beleza? E a tangente, galerinha? Faz um raciocínio. Olha lá. À medida que eu for aumentando o arco, a minha tangente também vai aumentando no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, ela cresce e ela é positiva. No segundo quadrante, gente, quando eu pegar um ângulo aqui do segundo quadrante, eu vou ter que projetar até tocar na reta tangente. Então, no segundo quadrante, olha lá, tocou aqui para baixo, é negativo. E à medida que eu vou aumentando, eu vou diminuindo a minha tangente. Concordo? Vou aumentando o arco e vou diminuindo o tamanho da minha tangente. Se eu for para o terceiro quadrante, galera, olha lá, tá batendo lá em cima. Se eu aumentar, vai bater mais em cima. Opa, professora, no terceiro quadrante, então, é positivo. E à medida que você aumenta, ele vai crescendo. Ok? No quarto quadrante, de novo, ó, à medida que eu for, é negativo. Desculpa, tangente é negativa, que eu ia falar crescente com negativo. É negativo. E à medida que você vai aumentando o ângulo, o que está acontecendo? Está decrescendo. Ok? Repararam? Isso aqui era só para a gente fazer uma analisinha. Por quê? Na verdade, eu reparei assim, nos exercícios vocês estavam com um pouquinho de dificuldade em resolver o seno, o cosseno, em observar em que quadrante parava, principalmente quando era negativo. Então vamos lembrar. Se eu quero saber 2.490, em que quadrante ele está, o que eu faço? Eu percebo que ele deu mais de uma volta já. Então eu vou dividir por 360 para descobrir quantas voltas dá. Galerinha, fazendo as continhas, você vai multiplicar por 6, vai dar bem pertinho, vai ficar 2.160. Você vai subtrair e vai chegar em 330. Ah, professor, significa então que ele deu 6 voltas completas, ok? E parou aonde, gente? No 330 graus, certo? Bora lá, 330 graus. Tá em que quadrante? Aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270 e aqui é 360. A professora está aqui, entre 270 e 360. Beleza. Se ele está aqui, em que quadrante que ele está, galerinha? Está no quarto quadrante. Só para você identificar onde ele está. Tudo bem? Repara agora, professor, eu tinha dificuldade quando era negativo. Você vai dividir por 360 como se fosse positivo. Normal. Quando você multiplicar por 4, vai dar 1.440. Quando você subtrair, fica 250. Significa então que ele deu 4 voltas no sentido negativo. Ô, professor, mas o que era sentido negativo? Para baixo, galerinha. Para baixo, como se fosse assim, 0, menos 90 graus, menos 180, menos 270 e menos 360. Se ele está no 250 negativo, repara, ele passou daqui, ele está por aqui. Então, em que quadrante que ele está? No segundo quadrante. Ok? No segundo quadrante, gente, se eu fosse tentar achar o arco que é côngruo esse aqui, a primeira determinação positiva, o que a gente tinha que fazer? Lembra? O que a gente ia pegar e descobrir aqui? 260, 360, menos os 250, lembra disso? E dá quanto? Uma pessoa 110. Então, ele equivale ao ângulo de 110, a primeira determinaçãozinha positiva. Beleza? Ah, é verdade, professora. E aí depois a gente teve um pouquinho de dificuldade quando era com π. Aí eu falei, galera, basta dividir 323 pelo denominador, lembrando de pegar um número par, que é multiplicado por 8, de próximo dos 323. Ah, professora, fácil? 4 vezes 8 é 32. Então, 40 vezes 8 vai dar 320. Vai sobrar resto 3. Como que eu leio isso, gente? 40π mais 3π sobre 8. 40π, se eu dividir de 2π em 2π, eu vou ter o equivalente a 20 voltas.
Eu vou olhar então agora o 3π sobre 8. Galerinha, 180 dividido por 8 vezes 3 vai dar próximo do quê? Professor, acho que vai dar próximo dos 67, sei lá, 60 e pouquinho. Exatamente. Então, em que quadrante esse carinha tá? No primeiro quadrante. Beleza? E quando é negativo, faça a mesma coisa. 628 divido por 3. Professor, calma aí, mas para dividir 628 por 3, calma aí, 20 dá 60. Bora lá, 204. Se eu fizer por... Não, 204 vai ficar pouco, calma aí. Vamos voltar aqui. Porque vai dar 12, não. Professor, dá para melhorar. Se eu fizer 306, não, 308, 208. 3 vezes 8, 24. Então, calma aí. Então, vai dar 1, 2, 4. Isso, beleza. Cheguei bem próximo com o número par. Então, como que eu leio isso? 208π mais 4π sobre 3. Galera, quando eu divido isso aqui por 2π, os seus 208, eu vou ter o número de voltas que eu dei. E onde que eu parei? 4π sobre 3. Cuidado agora, pessoal. Por quê? Porque eu estava indo no sentido o quê? Horário, no sentido negativo. Então, eu vou ter que ler isso aqui como sendo menos 4π sobre 3. É verdade, professor. Então, olha lá. No sentido negativo, olha lá, 0, menos 90, menos 180. Então, menos 4π sobre 3, repara só, gente. 180 dividido por 3 dá 60. 4 vezes 6, 24. Estaria aqui, menos 240. Se eu quero perceber isso aí na determinação positiva, primeira determinaçãozinha positiva, o que eu faria? Pegaria 360 e diminuiria dos 240. Adivinha quanto vai dar? 120. Equivale, então, ao ângulo da determinação positiva de 120 graus. Tudo bem? Facinho? Vamos exercitar um pouquinho, então. Ali a gente só estava visualizando o ângulo, né, o arcozinho, e vendo o quadrante que ele se encaixava. Aqui agora eu quero que você calcule o valor do seno. O que você vai fazer? A mesma coisa. Eu vou pegar o 19, vou dividir por 4. Lembrando de pegar um número par. Opa, 4 vezes 4, 16. Sobra quanto? 3. Como que eu leio isso? 4π mais 3π sobre 4. Beleza, 4π, 2 voltas. Onde parou, gente? 3π sobre 4. 180, galerinha, dividido por 4, 45. Tudo bem? Vezes 3, 135. Então, isso aqui é o equivalente a calcular o seno de 135 graus. Que está em que quadrante mesmo? Segundo quadrante. O seno é positivo ou negativo no segundo? Positivo. Professor, se está no segundo, a gente brinca com quanto falta para os 180 graus, lembra disso? Exato. Então, 135 para chegar em 180, falta 45. Então, o seno tem o mesmo valor do seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. O 1305. Vou dividir por 360. Quando eu divido por 360, se eu der 2, dá 720. Se eu der 3, eu vou ter 1080. Quando eu subtraio, eu vou ter 225. Professor, então calma aí. Ele deu 3 voltas e parou no 225. 225 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, galerinha, o cosseno ele é negativo. Ok. No terceiro quadrante, a gente pergunta quanto passa de 180 graus. Ou seja, 225 menos 180 vai dar quanto? 45. Então, vai ser o equivalente a menos o cosseno de 45. Ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Eu viro para você e falo agora, vamos botar uma expressãozinha. Determine o valor dessa expressãozinha aqui. Galera, calcula um por um. Calcula devagarzinho. O que seria o seno de 10π? Pensa comigo. 10π, se eu dividir de 2π em 2π, você concorda que eu vou ter 5 voltas completas? Professor, então na verdade isso aqui é a mesma coisa que o cosseno de quanto? De 0. Qual é o valor do cosseno de 0? 1. Perfeito. Seno de 15π sobre 2. Vamos dividir. 2 vezes 7 dá 14, mas tem que ser par. 2 vezes 6, 12. Sobra 3. Então eu tenho 6π mais 3π sobre 2.
6π são 3 voltas. E parou aonde? 3π sobre 2. Olha, professora, seno de 3π sobre 2, galerinha, é aqui embaixo. Ó. Seno de 3π sobre 2 é quanto? Menos 1. O que seria o seno de 3π sobre 2, que vai dar menos 1. Menos seno de menos 3π sobre 2. Agora, cuidado, a gente está andando no sentido contrário, estamos para baixo. Então, aqui seria menos π sobre 2, aqui seria menos π, aqui seria menos 3π sobre 2. Opa, o seno nesse ponto quanto é? 1. Com esse menos na frente vai dar o quê? Menos 1. Adivinha qual vai ser o valor da expressão? Menos 1. Nossa, professor, muito fácil essa. Exatamente. É uma questãozinha bem bacana, bem interessante. Ele fala para você que na figura, o ângulo alfa é um ângulo que está entre 0 e 90 graus, certo? 0 e π sobre 2. Tudo bem, ângulozinho agudo. C é o centro da circunferência do círculo. AB tangencia o círculo. Então ele está falando o seguinte, que esse segmentozinho tangencia o círculo. Então ele forma obrigatoriamente um ângulo de 90 graus. Beleza. Os pontos B, C e D estão alinhados. Galera, se aqui é o centro, isso aqui é raio, isso aqui é raio, isso aqui é raio e esse pedacinho aqui é raio. Concorda? Se esse ângulo aqui é alfa, esse aqui é o oposto do vértice, também é alfa. Ah, professor, então na verdade você tem alfa e alfa. O que o exercício pede para você, gente? Porque ele pegou só a figura e aí comeu o pedacinho que ele pede. Ele fala assim: uma condição necessária e suficiente para que as duas áreas sombreadas sejam iguais. Então ele está querendo que essa área aqui tenha a mesma medida dessa área aqui. Professora, calma aí, pensa um pouquinho aí. Você concorda então, gente, que a área daquele setorzinho pintadinho